Literalmente, não é de agora, eles sempre compraram territórios. Esta zona é a zona, chama-se Florida, mas como era espanhola, mas como eles não conseguem pronunciar, falam inglês, chamam-la Flórida. Foi comprada aos espanhóis. Como o Alasca foi comprado em 1867, que é o ano em que Portugal atual é abolido à pena de morte, o Mississippi foi comprado também aos franceses, e não é de agora que eles querem comprar a Groenlândia. Inclusive nas Ilhas Caraíbas ou Antilhas, há uma pequena ilha que é Porto Rico. Os Estados Unidos desencadearam uma guerra em 1898 com a Espanha e ocuparam grande parte da colónia espanhola do México. É por isso que nós temos aqui Arizona, Novo México, Texas, isso eram tudo territórios espanhóis, mas eles em 1898 anexaram-nos, é por isso que hoje temos nomes em espanhol: Las Vegas, Los Angeles, São Santiago, São Francisco. E mesmo constitucionalmente eles consideram-se um país em construção. O último país que integrou juridicamente a União foi em 1959, o Havaí. Às vezes dizemos que os Estados Unidos são plenamente americanos, mas eles são americanos oceânicos, no sentido em que o Havaí está na Oceania. A perspectiva atual, às vezes dizem que o Trump não tem uma perspectiva geopolítica, podemos concordar ou não. Não é o meu objetivo aqui dizer qual é o meu enquadramento, a minha área política, obviamente também a tenho como cidadão e zelo por isso, é sempre suscetível também de mudarmos. Mas o objetivo dele desencadear estas tarifas, ele tem um pensamento em que acredita que, ao desencadear tarifas económicas, vai asfixiar economicamente o Canadá e vai fazer com que a psicologia de massas, a psicologia dos canadianos, eles próprios sejam a favor da integração dos Estados Unidos. Porque ele tem uma certa razão também, nisto não, mas no seguinte. Há um movimento separatista muito grande aqui no Quebec. O Quebec é francófono, o Canadá é o segundo maior país do mundo, fala inglês e francês, e há uma perspectiva das províncias anglófonas, eles também são uma união, são uma federação, que diz que se um dia o Quebec sair, não faria sentido o resto do Canadá existir, e então preferiam a integração nos Estados Unidos. Obviamente que isto tudo é suscetível de evoluir, mas se for a livre e espontânea vontade de um povo, livremente expressa nas urnas, de forma legal, de forma ordeira. Como sabemos, por exemplo, a Europa já passou por várias reconfigurações, desde a Primeira Guerra Mundial 14-18, há dois impérios que desaparecem, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Há vários países com a queda do Muro de Berlim que acabam, não só a União Soviética, como toda aqui a Jugoslávia que eram os eslavos do Norte, a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia, a Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do Norte, são tudo países independentes. Em 1 de janeiro de 93, a Checoslováquia também se separa, por vontade popular dos eslovacos, eles transformam-se num país independente. Isto para dizer que tudo é suscetível de mudar-se, reconfigurar-se, e essa for democraticamente a vontade das pessoas, não parece que seja neste momento dos canadianos, inclusivamente isso é uma afronta, mas o que é que ele quer fazer isso? E, inclusivamente a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo e que pertence à Dinamarca, é um território administrado pela Dinamarca há séculos. Quando a Dinamarca aderiu à União Europeia em 1972, a Groenlândia também aderiu, só que a Groenlândia goza de ampla autonomia e em 84 saíram da União Europeia. Ao contrário também do que dizem os mídias, que o Reino Unido foi o primeiro país a sair da União Europeia em 2017, também não é totalmente verdade, embora a Groenlândia não seja um país, é um território de grandes dimensões, está perto do Círculo Polar Ártico, um clima adverso à fixação humana. A Groenlândia tem mais de 2 milhões de quilómetros quadrados e neste momento tem 57 mil habitantes. O que acontece é que neste momento a administração Trump está a instrumentalizar os partidos políticos da Groenlândia para que quase todos eles são pró-independência, quer do espectro de esquerda ou do espectro de direita. Para quê? Para que um dia esses movimentos cheguem ao poder, declarem a independência livremente expressa nas urnas, que é o que se espera que organizem um referendo, para depois estabelecer alianças políticas, económicas, para utilizar o recurso da Groenlândia. Com as alterações climáticas, a Groenlândia tem grande recurso, nomeadamente as chamadas terras raras que eles falam atualmente.
a Groenlândia tem petróleo. Lembra-se que Trump não acredita, ele sabe que existem as alterações climáticas, ele procura manipular a população com essa narrativa que não é verdadeira, porque não quer alterar o paradigma económico, o paradigma industrial, o paradigma de transportes com base no crudo. O crudo, nós sabemos que ele é nefasto, as emissões poluentes estão a criar desequilíbrio em todo o ecossistema, está a haver o aquecimento global, o degelo dos polos, aliás nós vemos isso nas nossas costas, as costas a recuarem, o nível médio das águas do mar tem aumentado. Ele tem uma visão sobretudo geoeconómica, que se prende com o slogan que ele utiliza, a América grande outra vez. E a América grande outra vez tem que ser, quer territorialmente, e ele queria o Canadá e a Groenlândia, inclusivamente aqui o canal do Panamá. O Panamá, inclusivamente, é um país que eles ajudaram a tornar-se independente. O Panamá pertencia à Colômbia. A Colômbia era uma colónia espanhola que se tornou independente no século XIX, mas eles incentivaram, e mesmo incentivo eles querem fazer à Groenlândia, movimentos a tornarem-se independentes. Incentivou vários movimentos a tornarem-se independentes. Para quê? Para que depois, quando chegassem ao poder, facilitasse a construção do canal. E assim foi, o Panamá tornou-se independente em 1903 e mais tarde eles começaram a construir o canal porque, em troca, tiveram apoio a nível bélico, de armas, de logística. Agora, em contrapartida, nós somos um aliado e deve-nos facilitar aqui a nossa perspectiva económica. E o canal do Panamá foi uma revolução geoeconómica porque permitiu, com maior rapidez, a livre circulação de bens, mercadorias, até hoje. O canal do Panamá agora tem muita influência chinesa a nível de exploração e os Estados Unidos rivalizam com a China. A China, desde 1989, começou a abrir-se ao mundo. A China é dos poucos países a nível mundial que não foi totalmente colonizado. Nós temos poucos países fora do continente europeu que nunca foram colonizados. O continente americano todo ele foi colonizado. O continente africano, o único país que não foi colonizado foi a Etiópia, que chamava-se o Reino da Abissínia. Os portugueses chamavam a terra do Preste João. É o único país que nunca foi colonizado em todo o continente africano. No continente asiático, o Irão, que era a Pérsia, uma civilização antiquíssima, até 1979 liderado pelo Estado da Pérsia, o Reza Pahlavi, que foi deposto com uma revolução islâmica pelo Ayatollah Khomeini e instituiu um Estado teocrático até aos dias de hoje. Aliás, o Irão também tem uma conotação rássica, porque significa a parte que os alemães diziam ariano, vem nesse seguimento, ou seja, o branco. Porquê? Porque o Irão, eles são islâmicos, mas não são árabes. Islão significa submissão à vontade de Deus, ou seja, eles são submissos à vontade de Deus, e eles rivalizam com os países árabes pela hegemonia no Médio Oriente. Os países árabes, sobretudo com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o único país do mundo que tem um nome geográfico e um nome da família que os governa, que é a família Saud. E então há aqui dois ramos dentro do Islão. Há o xiismo, encabeçado pelo Irão, e há o sunismo, encabeçado pela Arábia Saudita. E cada um procura impor a sua perspectiva religiosa sobre os outros. O Irão é um Estado que apoia, por exemplo, o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah, traduzido para português, significa Partido de Deus, que é um partido criado por eles para criar também ali um Estado teocrático. Apoia o Hamas na Palestina. A Hamas é um acrónimo para resistência árabe ou islâmica. Apoia os Houthis aqui no Iêmen. Os Houthis são um ramo dentro do xiismo, tal como dentro do cristianismo, aos luteranos, os calvinistas. Dentro do xiismo também há vários ramos. E um dos ramos são os Houthis. E instrumentalizam os Houthis porque o Iêmen tem um ponto geoestratégico muito importante para a livre circulação de mercadorias, de navios que entram nesta região e que servem, sobretudo, a economia europeia e a economia americana. Eles procuram destabilizar toda esta região. A China, desde 89, como disse, está-se a afirmar como uma grande superpotência. O conceito de superpotência significa um país com um poder económico, técnico, científico, militar acima da média. Nós passámos da Guerra Fria, um mundo bipolar, Estados Unidos, União Soviética e cada um com os seus aliados, com a queda do muro de Berlim para um mundo unipolar liderado pelos Estados Unidos. A partir dos anos 90, sobretudo,
temos um mundo multipolar, ou seja, temos vários polos com capacidade de influência política, económica, diplomática, militar, desde logo o Brasil, a antiga colónia portuguesa desde 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, até à sua independência, o chamado Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1922. O Brasil é o 5º maior país do mundo, neste momento é o 6º mais populoso. Há muito preconceito e muitos estereótipos em relação ao Brasil, nomeadamente em Portugal. O Brasil é dos maiores produtores de cana-de-açúcar, de café, é uma grande potência agrícola, de tomate, inclusivamente até culturas como o arroz e a vinha. E na zona do Rio Grande do Sul, inclusivamente já há vinha. É uma das maiores economias mundiais, está entre as 12 maiores economias mundiais. Obviamente que o problema do Brasil ainda são as desigualdades sociais. Lembra-se que na América Latina as independências foram dadas ao colonizador e não ao colonizado. Ou seja, a elite colonizava, ela própria assumiu as rédeas políticas do poder e as outras etnias, nomeadamente os descendentes de escravos, que eram mão de obra explorada, não ascenderam em grande parte às lideranças destes países. O Brasil é um país que luta para integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, o Conselho de Segurança neste momento, que é composto daqueles 5 países que eu lhes falei. O Brasil pode acontecer ele vir a integrar o Conselho de Segurança. Para o mundo lusófono isso era positivo. A língua portuguesa tomaria um impulso jamais visto até à atualidade. As línguas faladas das Nações Unidas são o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o russo e o mandarim. E passaria nesse sentido também a ser o português, mesmo a nível de tradução, de documentação, de retroversão. A nível de negócios, o português tomaria um impulso bastante importante. O continente africano é um continente esquecido, ele é um continente criado artificialmente em termos geopolíticos pela Conferência de Berlim de 1884, 1885. A Europa retalhou, regra e esquadro, literalmente, o continente africano. Porquê? Não tinham conhecimentos etnoantropológicos, não conheciam as diferenças de etnias e, se vocês repararem, muitas destas linhas são quase retas. Muitas, exatamente. É um continente que vai entrar em convulsão. Ele tem sido manipulado e instrumentalizado pelos interesses ocidentais, nomeadamente das ex-potências como a França, como o Reino Unido, inclusivamente por Portugal. Foi um continente também vítima do confronto de blocos. Vejam o caso das ex-colónias portuguesas. Não havia nenhum legítimo interesse em que as pessoas se autodeterminassem e tornassem independentes. O único interesse era de ocupar estes territórios e os explorar. O caso de Angola, quando a Guerra Civil começou em 1961, a UPA, União dos Povos de Angola, de Alden Roberto, tinha o apoio dos Estados Unidos. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, tinha o apoio da União Soviética. Todos estes movimentos eram objeto de apoio por parte de uma das potências. Portanto, a geopolítica funciona como ondas de influência económica, política e militar, e quando não conseguem interferir diretamente, delegam essa interferência noutros países. Foi o que a União Soviética fez em relação a Cuba. Cuba é uma ilha comunista desde a Revolução de 1959, quando é deposto Fulgêncio Batista. É dos poucos territórios da Guerra Hispano-Americana que falei de 1898, que não ficou sob o domínio norte-americano. A rivalidade cubana e o nacionalismo cubano são muito fortes e vêm desde essa altura. Desde 1898, os Estados Unidos ocuparam aqui vários territórios, ocuparam Porto Rico, ocuparam inclusivamente as Filipinas. Aliás, as Filipinas era o nome dos Filipos, da família dinástica de Espanha, que ocuparam também em 1898. Ainda hoje os Estados Unidos têm aqui ilhas, as ilhas que não estão aqui fotografadas, as Ilhas Marianas, Guam, que têm ali inclusivamente bases militares. O continente africano foi objeto dessa disputa através dos cubanos em Angola ou através dos sul-africanos aliados dos Estados Unidos, que na altura tinham um sistema de apartheid, de segregação racial, ao qual se impôs e opôs militantemente Nelson Mandela, que é de todos conhecido, teve cerca de 27 anos preso, nunca renunciou aos seus ideais, concordes ou não, e veio a tornar-se, depois em 89, com o fim do regime da apartheid, o primeiro presidente negro e o primeiro presidente livremente eleito
inclusivamente ele foi Prémio Nobel da Paz, conjuntamente com o líder do Partido Democrático, da minoria branca, de Klerk. A África do Sul está-se a afirmar como uma potência, sobretudo na África Austral, para ter poder falta de população, ou seja, um país para ser uma superpotência tem que ser a conjugação do território, da população, da parte económica, da parte militar, da parte científica. Por exemplo, o Canadá é o segundo maior país do mundo. E porquê é que eles não são uma superpotência? Porque, devido à sua situação geográfica, eles são aquilo que em geopolítica se chama prisioneiros da geografia. Eles situam-se muito perto do Círculo Polar Ártico. O clima é adverso à fixação humana. O Canadá, neste momento, para a sua dimensão, tem um pouco mais de 40 milhões de habitantes. Para nós, obviamente que é praticamente 4 vezes mais, mas para a dimensão que eles têm. A Rússia também está-se a bater com esse problema. A Rússia tem 10 fusos horários, é um país de dimensões continentais, é um país euroasiático, esta parte é a parte europeia, depois temos aqui os Montes Urais, que é uma cordilheira montanhosa que funciona como barreira física e política que separa a Europa da Ásia, e a Rússia está a bater-se também com o problema demográfico de envelhecimento. A Rússia tem cerca de 142 milhões de habitantes, para a sua dimensão é pouco, mas a Rússia tem armamento nuclear. E esse armamento nuclear é uma mais-valia de dissuasão para a sua afirmação de poder e de influência a nível mundial. Aliás, o continente asiático é aquele onde proliferam mais armamento nuclear. Desde logo, a República Popular da China também é um país com armamento nuclear. A Índia tem armamento nuclear. O Paquistão, que resulta da separação da Índia em 47, também tem armamento nuclear. A Índia, quando se tornou independente, diladeavam-se dois movimentos também antagónicos. Os hinduístas, da religião hinduísta, liderados por Mahatma Gandhi, e os islâmicos, liderados por um filósofo islâmico, Ali. Então ficou definido criar o Paquistão, que seria logo, à partida, inviável. Esta parte do Paquistão Ocidental, esta parte do Paquistão Oriental, divididos por mais de 2.000 quilómetros, e eram um único país, e tornavam-se independentes assim em 47. Houve as maiores movimentações de transmigração, hinduístas para a Índia e islâmicos para o Paquistão, milhões e milhões de pessoas. A Índia, como rivaliza muito com o Paquistão, existia um movimento separatista aqui no Paquistão Leste, influenciou esse movimento com armas a tornar-se independente, e então o Paquistão Leste tornou-se independente em 1971 com o nome de Bangladesh, porque situa-se aqui no Golfo de Bengala, e a língua bengali, que é a língua falada, significa Bengala Livre. Quando falamos em Bangladesh, significa Bengala Livre. Isto para dizer que a Índia está-se a afirmar também como uma potência económica. A Índia é o país com o maior crescimento económico, já suplantou a China, com o maior crescimento populacional. É um país multicultural, multirreligioso. A Índia tem variedíssimas etnias, variedíssimas culturas. É considerada a maior democracia do mundo, obviamente não podemos entender como nos moldes ocidentais, mas tem eleições livres que duram 3 a 4 meses, para vocês terem ideia da dimensão. A Índia tem isto aqui, não está a cartografia da Índia não dá ideia mesmo da sua dimensão. A Índia fala variedíssimas línguas. Para se compreenderem, a utilizam como língua franca o inglês associado ao hindi. A Índia está-se a afirmar também como uma potência económica. O grande problema é a estrutura de classes, as castas. Uma pessoa, quando nasce pobre, dificilmente tem a oportunidade de ascender, e é mal visto muitas vezes estudar. E apesar dos governos terem incentivado as populações das castas mais baixas a estudar, o termo de casta foi levado pelos portugueses para lá, ligado às linhas do Douro, ou seja, em que há uma, isso é verídico, ou seja, há uma identificação da estrutura socioeconómica mesmo. A Índia já está com alguma industrialização, sobretudo aqui em Bombaim. Bombaim eles consideram que isso é uma capital do verdadeiro nome, e o nome que eles impõem é Mumbai. Mumbai era um dos deuses do imaginário do hinduísmo. É uma cidade já cosmopolita, uma cidade ligada muito às tecnologias da comunicação e informação. Os maiores informáticos a nível mundial são indianos. Obviamente que eles neste momento exportam cérebros, como talvez também agora Portugal. Muitos licenciados vão sobretudo para a Alemanha, que tem muita necessidade de informática, e para os Estados Unidos. A China também, por seu turno, é um país que tem apostado fortemente nas tecnologias da informação e comunicação, na modernização do seu exército. Alguns geopolíticos
dizem que eles podem anexar pela força Taiwan em 2026, 2027. Tem-se vindo a preparar gradualmente para essa perspectiva. Como eu vos disse, poucos países na Ásia nunca foram colonizados, o Japão, a China tirando Macau, português até 99, e Hong Kong, mais ou menos aqui até 97, colonizado pelo Reino Unido. A Tailândia, que era considerado o reino do Sião, também nunca foi colonizado, e o Irão, que era a Pérsia. Poucos países saíram do espectro da influência colonizadora europeia. A China está a criar uma teia de dependência e interdependência com a chamada nova Rota da Seda. Criam redes de transporte ferroviário, rodoviários, portuários, aeroportuários, com todo o continente asiático. Grandes investimentos em obras públicas e infraestruturas em África, na América Latina, são já o principal parceiro económico do continente africano e perspectiva-se que também ultrapassem os Estados Unidos no continente americano. É por isso, mais uma vez, que a perspectiva norte-americana de voltar ao proteccionismo através das taxas e tarifas, que é uma tentativa de dissuadir os americanos a consumirem produtos estrangeiros. Isso pode ser perigoso porque, com os seus recuos e avanços, ele está a criar alguma insegurança e alguma desconfiança, inclusivamente, em relação aos consumidores internos. Isso pode levar a uma recessão, a uma inflação que tem impacto a nível mundial. Nenhum país vive e sobrevive por si próprio. Aliás, logo após a Segunda Guerra Mundial, a criação das Nações Unidas em 45, em 47 é criado o GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, em que se defendia que os países não podem ter políticas proteccionistas, há a livre circulação de bens e capital, há a liberalização dos mercados. É nessa altura que também é criado o Banco Mundial, é criado o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é uma organização filiada das Nações Unidas, funciona quase como um seguro, a maior parte dos países contribuem e, em caso de grave recessão, para além de terem contribuído, depois ainda têm que pagar, como aconteceu em Portugal em 2011. Estas organizações muitas vezes depois também são predatórias, também têm uma visão economicista. Em 1995, o GATT dá origem à OMS, a Organização Mundial do Comércio, que defende a abolição de fronteiras em termos comerciais. Os Estados Unidos, neste momento, estão a voltar quase ao século XIX, a recuar, a ter um sistema proteccionista que não é compatível com a abertura de fronteiras. Aliás, a União Europeia, criada na altura como Comunidade Económica Europeia em 1957, pelo Tratado de Roma, em Itália, defendia três coisas: livre circulação de pessoas, bens e capitais. A União Europeia foi uma mais-valia, sobretudo em termos de segurança para os países membros. Lembra-se que a maior parte dos conflitos surgiram em grande escala na Europa, desde as guerras napoleónicas, para não irmos mais atrás, a Primeira Guerra Mundial de 1418, a Segunda Guerra Mundial de 39-45, e desde que a União Europeia foi criada, os países membros nunca entraram em guerra. Isso é algo extremamente positivo para a própria União Europeia. A União Europeia perspectiva-se também no comércio mundial com a livre circulação de bens e mercadorias. Hoje, nenhum país subsiste por si próprio. Por exemplo, a indústria automóvel ela está dispersa por mais de 80 países, cada um faz um componente, uma peça, e há países que são produtores de bens essenciais. Por exemplo, a Indonésia é o maior estado arquepelágico do mundo, são mais de 17 mil ilhas, cerca de 3.500 habitadas. Eram as antigas Índias Orientais, ou seja, uma colónia holandesa, tornou-se independente em 1949. A Indonésia vem de Índias, Nésia é um termo grego que significa ilhas, é por isso que existe, por exemplo, aqui Micronésia, pequenas ilhas, Polinésia, várias ilhas, Melanésia, os melanodermos, ou seja, têm a pele escura, os negros no fundo. A Indonésia é um grande produtor, por exemplo, de borracha, e a borracha é essencial para a indústria automóvel. Cada país pode se especializar numa área. Toda esta zona da bacia do Pacífico está em grande crescimento, é aquilo que se designa dos tigres asiáticos.
sobretudo a Coreia do Sul. Como sabem, a Coreia do Norte também é um anacronismo, é uma reminiscência ainda da Guerra Fria. A Coreia está dividida desde a Guerra de 50 a 53. A Coreia do Norte, capital Pyongyang, fundada por Kim Il-sung, o atual senhor que lá está é neto dele, é o país mais fechado do mundo, apoiado atualmente pela Rússia, como era na altura pela União Soviética, e um aliado também da China. A Coreia do Sul pró-ocidental, uma das economias mais dinâmicas a nível mundial, um país já de estruturas desenvolvidas, inclusivamente o Japão, que era um aliado, vão ver como há ciclos e contraciclos. O Japão era um aliado de Mussolini e Itália e de Adolf Hitler na Alemanha. Foi o primeiro país a ser bombardeado com armamento nuclear em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Não seria nada de inédito se a Rússia fizesse isso em relação à Ucrânia, e há esse perigo, e pode ser real. O Japão, ficou grande parte também destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um apoio, como a Europa teve com o Plano Marshall para a sua reconstrução. É hoje um firme aliado dos Estados Unidos. Está num gravíssimo problema de envelhecimento, é o país mais envelhecido do mundo. Isso contribuiu para que decaísse economicamente, porque pós-Segunda Guerra Mundial era a segunda potência económica. Taiwan, um forte aliado dos Estados Unidos, que se falei há pouco, surgiu em 49 com os seguidores de Chiang Kai-shek, os nacionalistas pró-ocidentais, pró-americanos, perderam a guerra contra Mao Tse-tung e declararam a República Nacionalista da China. Ela foi reconhecida como única e legítima herdeira da China até 71, tinha direito de veto no Conselho de Segurança. A partir daí, por pressão dos países que se tornaram independentes no terceiro mundo das potências coloniais, as coisas inverteram-se e Taiwan está num limbo, ou seja, ele não é considerado um país independente de jure e neste momento só é reconhecido por cerca de 12 países. Porque a China tenta incentivar, em termos de investimento económico e financeiro, os países que conhecem Taiwan com a injeção de muitos milhões de dólares. Inclusive o dólar é a moeda padrão pós-Segunda Guerra Mundial, a nível dos negócios e do comércio internacional. A China também está a tentar inverter isso, criou o Banco Asiático e quer criar, inclusivamente, uma moeda para fazer contraponto, contrabalanço em relação ao dólar, que é utilizado a nível como moeda padrão, moeda de troca no comércio internacional. Todos estes países são aliados americanos. Forma-se aqui aquilo que em geografia física chama-se o anel do fogo, porque há aqui um conjunto de vulcões e de placas tectónicas. Também temos aqui um anel geopolítico. O que aqui significa que os Estados Unidos estão a divergir o seu eixo geopolítico da Europa para a Ásia e Pacífico, porque a China está a substituir gradualmente o papel que foi desempenhado pela União Soviética desde 47 até 89, e então precisa de quase bloquear aqui a China com um conjunto de países que são aliados. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas. Lembra-se que eu lhes falei que as Filipinas eram espanholas até à Guerra Hispano-Americana de 1898 e depois foram colonizadas pelos americanos até 1946. A Malásia se tornou independente em 57 e é um país pró-americano. E aqui no fundo da Península de Malásia temos Singapura. Por sua vez, saiu da Malásia em 1965, é um forte aliado dos Estados Unidos, é um país extremamente importante a nível da biotecnologia, da investigação biomédica. A Indonésia é um forte aliado dos Estados Unidos. Não é por acaso que a Indonésia ocupa Timor-Leste brutalmente, não está aqui bem cartografado, em 7 de dezembro de 1975, isso percebe-se naquele contexto, porque a Revolução em Portugal foi feita pelo MFA, Movimento das Forças Armadas, em nome de 3 princípios, 3 valores, que eram, desde logo, descolonizar, democratizar e desenvolver. Então, se a Revolução foi feita por militares, desde logo pelo capitão Salgueiro Maia, os militares recusaram-se a combater. E os movimentos que aqui existiam, sobretudo a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, já tinha a influência chinesa. E então, a par daquilo que aconteceu em 1959 com Cuba está a cerca de 140 km da Flórida dos Estados Unidos, e os Estados Unidos consideram uma afronta a um país com um modelo antagónico ao seu, na altura apoiado pela União Soviética, e que teve à beira até de uma terceira guerra mundial, quando a União Soviética instala ali mísseis balísticos em 62, e depois foi obrigada a retirá-los porque os Estados Unidos estavam prestes a
a atacar Cuba e a desencadear a Terceira Guerra Mundial. Foi a maior crise que tivemos na altura.